como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui com mais uma pré-aula mais que especial. Hoje nós estamos já na lição 8 e hoje a gente vai falar sobre as moças que escolheram estar preparadas. Olha só, e aí? Como é que você amanheceu hoje? Preparado para mais um dia? Já orou? Já agradeceu a Deus por estar junto com Ele? Nós temos motivos aí para ser gratos, né? E o Senhor, Ele quer a nossa preparação. Então fica aqui comigo hoje nessa lição, porque vai ser uma bênção. O Senhor vai te usar tremendamente aí com as crianças, amém? Então vamos lá? O nosso texto bíblico fica lá em Mateus 25, do 1 ao 13. Quais os objetivos da aula hoje, pro? Identificar Jesus como noivo da parábola. Entender que Jesus virá buscar os seus servos que estiverem preparados. Olha só, né? Então quer dizer, então, se eu estou preparado, o Senhor vai vir me buscar? Sim. Mas você tem se esforçado, tem orado, tem buscado, tem jejuado? Como está a sua vida diante de Deus? Nós temos que todo dia dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, revigora as minhas forças, me dá ânimo, me dá estratégia para continuar perseverando, lutando por esse ministério que é tão precioso para Deus, né? E o nosso versículo hoje é: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. E isso é pra gente ficar, ligadinho, prestar atenção nas nossas atitudes, aquilo que a gente irá fazer, porque o Senhor, Ele deixa aqui, né, através desse versículo, a gente não sabe quando Ele vai chegar. Então, por isso que é tão importante a gente estar com o nosso coração limpo, o nosso coração alegre, o nosso coração com paz, com alegria, com descanso em Deus, que a gente está fazendo coisas corretas, coisas certas para o nosso Deus, tá? Vamos lá, então? A Prolari também colocou aqui na letra maiúscula para vocês, tá? E claro, vou deixar lá também no drive, se vocês quiserem utilizar esse aqui que a Prolari deixou para vocês, tá? E o nosso memorizando de hoje, a gente vai preparar aí o versículo bíblico, tá? E a gente vai separar lá na sala, certo? Vai dividir entre as crianças, tá? E depois as crianças vão ter que se organizar o versículo bíblico. E aí você vai conversar com elas, né? E então, o que quer dizer com isso? Que o Papai do Céu, ele vai voltar, né? Que ele vai buscar as pessoas que estiverem preparadas para morar com o Senhor. E eu creio que vai ser uma bênção isso, porque esse dia vai ser muito feliz para nós, né? E eu creio que nós vamos subir com o nosso Deus, que a gente vai alcançar, né? E aqui o que diz aqui, ó, segurando o papel com a palavra à frente do corpo, formando o versículo. Então você vai imprimir lá com as crianças o versículo bíblico, você vai colocar lá com as crianças e eles vão organizar, né, um com o outro aí, ficarem ligadinhos. E você também ajuda, se caso as tuas crianças aí não sabem ler ainda, não sabem escrever, ainda estão conhecendo as palavras, então vai ser bem bom até para a questão da aprendizagem mesmo, de fixar, de conhecer as palavras, e vai ser uma benção. Vamos lá? E aqui a gente tem que ficar o quê? Vigiando. O que é vigiar? É ficar prestando atenção nos ambientes, com quem a gente está ouvindo, com quem a gente está falando, com onde as crianças estão realmente prestando atenção. Será que é só nas redes sociais lá? Será que é só vendo o YouTube, jogando joguinho? Então você tem que dizer: olha, nós temos que vigiar, porque quando a gente só faz aquilo que a gente quer, ou a gente faz coisas erradas junto com um amiguinho, ou a gente esconde algo, ou a gente pega aquilo que não é nosso, ou a gente fala palavrão, ou a gente mente. A gente tem que vigiar para não cometer esses pecados, essas coisas erradas que não agradam ao nosso Deus. Porque se a gente fizer tudo isso, nós não vamos subir com Ele. Pois é, nós não vamos conseguir chegar ao céu, né? E hoje, a nossa história bíblica é da parábola, né? As 10 moças e o noivo. Pois é. Eu achei tão linda essa história, gente, porque quando a gente fala dessa parábola, nós relacionamos tudo isso
com um casamento. Então, eu acho muito importante você aí, quando for ministrar a palavra, quando você estiver com as suas crianças, você faça assim como se fosse um casamento. Você pega uma toalha branca, você coloca algumas flores, você faz esse ambiente virar um casamento para as crianças já começarem aí, prestarem atenção, a gente trabalhar essa parte cognitiva com elas para já interagir. Mas o que é isso aqui? Por que hoje está tudo aí com flores, está branco, parece que tá tão um clima de festa? Aí você vai explicar o que é um casamento, né? Ah, vocês já foram num casamento? Ah, eu fui. Pois é, e o que tinha nesse casamento? Ah, tinha bolo, tinha flor, tinha uma mulher de vestido bem branco, bem linda, que era a noiva, e tinha um noivo que estava com um terno bem lindo. E aí, quem aí já foi, aí levou alianças pro noivo e pra noiva? Quem já viu? Vocês acharam legal? E você vai trocando essa ideia com as crianças de falar do casamento, o que tinha naquele ambiente, quem foi, quem não foi, quem o papai e a mamãe casaram, se eles já viram uma fotinho. Você pode até pedir para os pais, gente, mandarem uma foto do casamento para interagir com as crianças, de mostrar, despertar a curiosidade de saber sobre isso. Só que hoje nós vamos falar sobre essas moças, né, que o Senhor Jesus vai ministrar no nosso coração. E eu vou colocar aqui na fechada, né, diretor, pra gente mostrar aqui. Eu vou colocar lá no Drive para vocês imprimirem. A Prolari colocou ali as mãozinhas, né, para dizer para as crianças que num casamento tem que ter amor, tem que ter realmente união. Eu coloquei as flores para identificar, porque as crianças vão falar, um buquê, as flores, aquele momento ele é especial, ele tem que estar lindo, ele tem que estar maravilhoso, tem que estar todas as coisas certinhas, porque vão receber os convidados. E você explicar. E no casamento tem o quê? Tem o noivo e a noiva. E a Prolari colocou aqui, ó, uma moça sentada com Jesus e um vestido na mão. E você já começar a trazer que durante o casamento, durante aquela preparação também, nós temos que estar diante do nosso Deus. E que nessa história o Senhor Jesus vai contar essa comparação, né? O quão importante nós estamos preparados para a sua vinda. Tá? E aí você vai poder utilizar também essas imagens como forma ilustrativa. Tá vendo que a Prolari colocou os quadradinhos, ó? Então você pode recortar, utilizar ali, pode botar pode usar essa forma visual mesmo, como a Prolari tá aqui, mas vocês podem também colar num palito de picolé, vocês podem colocar uma luva, né, para simbolizar também ali as 10 virgens, para colocar ali as 10, as pros dentes, as que agiram de uma forma errada, tá? E aí você também utilizar as suas mãos, que vai ser bem legal também. A Prolari vai mostrar para vocês, olha que lindo, gente, essa impressão, eu sou apaixonado pela cor roxa, acho linda. E aí tem elas ali bem felizes, né, com as suas lamparinas ali cheia de azeite, né? E tudo isso nós vamos explicar para as nossas crianças, e as outras sem nada, né? Porque o que aconteceu? Acabou lá, não se prepararam, não. E aí você vai poder utilizar também, tá? E vai ficar bem legal. Prolari, vamos lá então? Eu vou utilizar aqui também o que eu coloquei aqui para vocês de uma forma bem resumida, para ficar bem legal para vocês entenderem, tá? Um dia Jesus contou uma história para ensinar como devemos estar preparados para a sua volta. Ele disse, era uma vez 10 moças que estavam esperando o noivo chegar para uma festa muito especial. Pois é, o casamento é uma festa muito especial. Crianças, professores, líderes, quem não gosta de ir num casamento, né? É tão lindo, tem as músicas, tem as pessoas ali naquele momento tão especial, tão aguardado, onde tem tanto amor, tanto carinho, né? Então, neste dia, essas moças, cada uma delas, naquela época, era tudo muito escuro. E elas tinham que ter as lamparinas. Você já viu uma vela?
Pois é, naquela época era bem diferente. Para poder ficar aquela luzinha lá, tinha que ter o azeite. Quem é que tem azeite em casa? Sabe que a mamãe às vezes usa lá para temperar a salada ou para fazer uma comidinha, elas não botam um pouquinho de azeite? Pois é, e lá naquela época eu tinha que usar o azeite para manter ali a chama acesa, para ficar com aquela claridade que tinha, né? E aí você vai explicando aí para as suas crianças como vai ser. E elas precisavam iluminar o quê? O caminho, para visualizar, para ver, né? Quando, onde está esse noivo? E essa comparação, como que nós vamos ver Jesus se a nossa lamparina não estiver acesa, se estiver apagado? E você fazendo essa reflexão com as crianças, né? Então, 5 delas levaram o quê? Levaram as lamparinas com muito azeite de reserva. Pois é, porque elas são muitas espertas. E você sabia que pra gente hoje, crianças, deixarem a gente com a nossa lamparina acesa, nós temos que ter a nossa reserva. Como que será que vai ser a nossa reserva? Aí você deixa as perguntinhas no ar aí para as crianças. Como, crianças? Se tem alguma criança aí assistindo a ProLari, como que nós vamos encher aí de azeite? Como que nós vamos ser cheios da presença de Deus? E vocês vai fazendo essas perguntas para as crianças pensarem, né? E aí a gente vai explicando para elas. Só que 5 delas, o que aconteceu? Chegou um momento que elas não tinham mais nada. Por quê? Porque acabou o azeite. Elas ficaram muito tempo ali e acabou. Pois é, só que chegou uma parte que elas estavam tão cansadinhas, elas estavam tão cansadas porque o noivo ele não chegava, ele não vinha e elas já queriam, dormir um soninho, dormir um soninho. E o que aconteceu? O noivo chegou. E elas ouviram, ó o noivo! Olha o noivo! Só que o que aconteceu? As que estavam com as suas lamparinas aí, elas viram. Elas viram. E o que aconteceu? Elas encheram as suas lamparinas e seguiram com o noivo para onde? Para a festa. Mais que especial. Pois é. Mas as moças que não tinham mais, o que aconteceu? Pois é. Aí as amigas falaram assim, olha só, vocês vão me desculpar, vocês vão ter que ir lá em algum lugar para comprar, que não tem como a gente dar para vocês, vocês vão ter que ir. E se der certo, né? Se der certo, vocês entram de volta, porque elas não conseguiam ver o noivo. E o que aconteceu? Elas chegaram, só que elas começaram a bater. Ei, a gente chegou. Mas o que aconteceu? Não teve como entrar, elas não conseguiram entrar lá. Pois é. Olha só, elas estavam desprevenidas, elas estar cheias de azeite, para elas estar preparadas, porque o noivo poderia demorar a chegar. E elas não estavam. E infelizmente, elas ficaram para o outro lado. Pois é. Até na palavra de Deus fala, né? As 5 eram prudentes, que faziam as coisas corretas, elas foram aí ágeis, estavam com azeite, né? Estavam preparadas para o noivo. E as outras, aqui na nossa palavra, diz que elas eram loucas, ou seja, elas não estavam preparadas para a vida do nosso Deus, estavam fazendo as coisas aí de uma forma que o Senhor não estava se agradando, que o noivo não estava se agradando, e pois é, e aí complicou, e daí elas não conseguiram entrar. E aí, como é que nós vamos explicar, ProLari, que Jesus era o noivo? Aí você vai dizer assim, como a noiva espera o noivo, assim nós temos que ser com Deus, porque Deus ele está nos esperando e nós temos que ser cheios da presença dele. Sabe como, crianças, vindo na igreja,
fazendo coisas certas, orando, buscando o Senhor Jesus, se esforçando ao máximo para a gente ser prudentes com o Senhor Deus, evitando ao máximo de fazer coisas erradas, porque o Senhor ele não se agrada disso e nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor irá voltar. E por isso que é tão importante a gente estar preparado para isso. Mas como é que nós vamos explicar isso para as crianças? Como que a gente vai dizer isso, né? Sempre levando pro ambiente delas, escolar, familiar, a igreja, fazendo coisas certas, não mentindo, não roubando, não escondendo, mas aí orando o Senhor, buscando, lendo a palavra, ler histórias bíblicas com o papai e com a mamãe, querer ver vídeos que seja para Deus, voltados para Deus, estudar a palavra de Deus, pintar desenhos de Deus com histórias, é assim que a gente faz, crianças. E aí você vai trabalhando com as crianças, falando sobre isso, levando para o cotidiano delas, tá? Vamos lá. Aqui também tem o nosso concluído, gente, que eu coloquei aqui para vocês, tá? E ficou bem legal se vocês quiserem também. Ai, me deu vontade de espirrar, gente, desculpa. E assim a gente vai trabalhando com as crianças. O diretor deve ter colocado lá, né, diretor? Coloca lá pra gente ler juntas lá. Sejamos como as virgens prudentes. Jesus contou essa história para nos ensinar que precisamos estar sempre preparados para a sua volta. Assim como as virgens prudentes tinham azeite às suas lâmpadas, nós também precisamos ter nosso coração cheio de luz de Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo em comunhão com Ele todos os dias. Quem está preparado para se encontrar com Jesus e viver com Ele para sempre? Olha que lindo que ficou, né? Essa conclusão. Quem aí tá preparado? Aí eu digo pra você, como é que nós vamos fixar realmente essa atividade? Será que é realmente só com pintura? Será que é mesmo só com atividades? Também. Mas sabe o que você pode fazer? Preparar e colocar as crianças para serem prudentes para com Deus. Por exemplo, você pode estimular para elas chegarem 5 minutinhos antes do culto para oração, por exemplo, de orarem juntos, de cumprir os 5 minutos de oração. Você pode estipular aí algumas tarefas para eles. Olha, vocês vão levar essa atividade aqui, vocês vão fazer com o papai, com a mamãe, e eu quero que vocês vão levar para casa e vão trazer para de novo essa atividade. Nós vamos fazer um mural. Coloca eles no compromisso para eles serem prudentes com Deus, com as atividades, com as EBDs, porque a gente precisa estimular eles a realmente a serem prudentes com Deus. Desafia eles aí com algumas atividades dessa maneira, de organizar, coloca aí o líder, as crianças gostam, hoje a gente vai ter um líder, vai ser o João vai organizar a sala para pro, vai entregar as folhas, você precisa estipular para sua turma, para sua sala de aula aí, compromisso com as crianças, para eles realmente na prática serem prudentes, assim vai ser uma bênção, vai ser bom demais, você vai ver que o Senhor ele vai se agradar, porque você vai estar ensinando a forma correta de ser no dia a dia. E isso é realmente o que nós temos que levar para as nossas crianças. E claro, tem aqui as nossas atividades, conto com as pinturas, né? Também eu coloquei lá, se você quiser também fazer, né, as lamparinas ali com as crianças, é bem simples, com um rolinho de papel higiênico, com um palitinho ali com um foguinho, você pode utilizar aí com as crianças. E a Preolari também colocou aqui com as lembranças, gente, vai estar lá no Drive, eu vou deixar para vocês colocarem ali uma balinha, enfim, ali na lamparina, para eles levarem para casa, para contar pro papai, pra mamãe. E também ali Jesus, né, com vários corações, você pode imprimir, colocar num pirulito, contar a história com as crianças, ou também, se você quiser,
gente, imprimir esses que a Pro deu também, recortar e colocar junto com uma balinha, enfim, com o que você tiver aí, se você quiser colocar junto com o concluindo para as famílias lerem o que foi trabalhado, vai ficar bem legal para você também entregar como lembrancinha, né? De você realmente dizer aquilo que é necessário. E eu quis hoje trazer essa forma visual para vocês, mas vocês sabem que a Prolari também tem muita coisa que você pode utilizar aqui para você ministrar a palavra. Você pode usar 10 velas, você pode acender essas velas, né, de ainda ter luz ali, que elas estavam preparadas, você pode deixar 5 sem apagar, né, as velas, vai ser uma forma lúdica, legal para as crianças entenderem, e vai ser bem diferente. Você pode usar até aí alguma coisa aí, Lari, eu não tenho as 10, mas você pode usar uma vela só, não tem problema de você assoprar, deixar as crianças assoprarem. Quem não gosta aí de aniversário, as crianças gostam disso, né? No momento de soprar a vela ali no bolo e você deixar elas realmente fluírem, né? Nessa imaginação da história, de eles quererem serem prudentes. Vai ser algo que vai trabalhar muito legal assim com as crianças isso, e olha que simples que fica, né? Ou talvez aí você preparar um bolo, colocar as velas em cima, fazer um momento de confraternização, sendo que também num casamento a gente tem o bolo, a gente tem o noivo. Você pode até utilizar ali as crianças para falarem, esse aqui vai ser o noivo. E Jesus, ele nos mostra que nós temos que nos preparar como se nós fôssemos ou como se nós fôssemos a noiva esperando o noivo, né? Utilizar as crianças aí para fazer essa ministração, para ensinar eles sobre isso, tá? E vocês, como é que estão lidando aí com as aulas de vocês? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo trabalhar? Vocês têm usado os materiais? Eu vejo que vocês estão com dificuldade no Drive. Gente, o Drive, ele fica ali abaixo do vídeo, depois ali tem o gostei, um inscreva-se, tem ali o link, você vai abrir, vai clicar nesse link, vai estar todas as páginas ali para você utilizar as coisas no Drive, tá? Outra coisa também bem importante, qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô sempre disponível, tem bastante gente que conversa comigo nas redes sociais, eu sempre respondo, ajudo, então assim, conte comigo, tá? Para o que você precisar, se sinta abraçado, acolhido, tenha estratégia, peça para Deus. E claro, não poderia deixar também de usar o nosso visual, né, gente? Que nós temos também, tá? Que também ficou bem lindo ali, né? Olha que legal aqui pra vocês. Deixa eu botar aqui na fechada, Que legal que fica. Fica bem lindo também, pra você tá contando aí a história, tá? E foi mais uma lição, mais uma pré-aula. Lembre sempre, né, de ser uma professora diferente, que tem se atualizado, estude, continue estudando sobre a inclusão. Vocês sabem que nós estamos aqui para ajudar você, então qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Vamos falar sobre, vamos se comunicar, vamos falar também de coisas boas ali nos nossos comentários, é importante. Conta pra mim como é que tá saindo aí, como é que tá sendo, tá? E pra quem pergunta, do meu Instagram é Lari Zanelato Personal, tá? Então se inscreve aí no nosso canal, ADC Educacional. Nós precisamos aí alcançar mais vidas, alcançar mais professores que estão aí precisando, né, de um conteúdo, que estão precisando de material, tá? Então, um beijo, um abraço e até, a próxima aula. Tchau, gente! Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical.
com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.